canal. Eu me chamo Mayra. Hoje eu trouxe minha irmã Darla. Fala galera, como vocês estão? Todos bem? A gente vai reagir aos vídeos do canal Você Sabia? São histórias, esse canal são histórias de terror. Na verdade tem muitas coisas legais, gente, né? Top demais, curiosidades e várias coisas que faz você ficar o tempo todo só assistindo, velho. Muito legal. Porque você fica mais inteligente, porque você acaba sabendo de um monte de coisa que você nem fazia ideia, né? Nem sabia. E é isso, aí a gente vai Vamos reagir. reagir, a gente vai reagir a ele. Vamos lá, vamos escolher logo o vídeo aqui, né? Pra começar com vocês. Pronta, tá entrando aqui no YouTube, bota aí o nome Você Sabia do canal. Já estou pesquisando aqui que a gente vai reagir, certo? Pronto. Bota aqueles 10 filmes de terror, a gente vai reagir esse. É, isso é irado, né? A gente pode reagir a esse. Pesquisa legal. aí, bota o nome. Bota o nome. Coloquei, certo. Sabe o que deixa Vou qualquer... botar esse. 10 filmes, tá vendo, gente? A gente vai reagir aqui 10 filmes de terror, gente, baseados em fatos reais. Top deve dar um demais. medinho. Dá um medo e um suspense, né? Vai ser Porque- bem legal. Sabe uma coisa que acontece? É tipo assim, a gente gosta de assistir esses filmes, né? Mas quando você lê assim, que é fatos reais, Mano, sai da frente que você já fica com medo, né? eu mesmo já, tipo, desiste de assistir esse filme, desiste. Mano, então vamos Mas lá, gente. é Vamos isso, reagir. bora É começar. isso, é isso. Esse episódio aqui é o mais fácil pra mim, certo? Vamos lá. Bora soltar o vídeo. Solta aí, mulher. Sabe o que deixa qualquer filme de terror ainda mais assustador? Um filme de terror baseado em fatos reais. É, galera, existem muitos filmes de terror que as histórias realmente aconteceram. E é sobre isso que iremos falar aqui no vídeo de hoje. 10 filmes de terror inspirados em fatos reais. Mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreva clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. O joinha, galera, é muito importante, então se puder, deixa logo agora, demorou? E agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. A Hora do Pesadelo. Ai, Hora gente, do olha o pesadelo. pesadelo. Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. Calma aí, o filme A Hora do Pesadelo, que mostra vários pesadelos e tem o Fred Krueger, foi baseado em fatos reais? Fred Krueger existe de verdade? Para criar a história da Hora do Pesadelo, o diretor se inspirou em crimes reais. Tudo saiu de um artigo do jornal LA Times. O artigo falava de alguns imigrantes do Camboja que morreram durante o sono por causa dos seus pesadelos. E entre os relatos, existia o relato de um rapaz de 21 anos, que dizia que depois disso estava morrendo de medo de dormir, para evitar que ele pudesse morrer, já que algumas pessoas morreram dormindo por conta de pesadelos muito fortes. Nunca tinha ouvido falar nessa história, né, mano? Nem eu. E por conta desse artigo, muitas pessoas Agora começaram... imagine... não, eu não gostaria não, viu? Tipo, esse negócio assim de pesadelo, porque... Mano, se você tiver um pesadelo, o monstro vem e te pega no pesadelo. Aí você pensa que acordou e quando vai ver você tá no sonho ainda. É a pior E parte. morre no sonho. Se você morrer no sonho, gente, você morre na Morre vida na vida real, real. velho. Não dá. Eu gosto, assim, Uma tipo, loucura. a hora que eu mais gosto é de dormir, gente. E aí já pensou ser atrapalhado desse jeito. Ah, mano, bora continuar, Mas é isso, mano. solta aí. Bora começaram a ter medo de dormir e sonhar, até porque muitas pessoas começaram a ter pesadelos fortes. E aí, depois de ver essa matéria, o diretor Wes Craven utilizou dessa notícia para criar a Hora do Pesadelo. E ele utilizou dessa notícia como arma ou poder do personagem que ele criou, Fred Krueger. Dá pra você ter pesadelo aí agora, hein? Depois de saber disso, hein? Psicose. Pois é. Quando falamos em terror, não podemos deixar de fora Alfred Hitchcock, considerado o pai do suspense. Pra quem não sabe, o personagem do filme Psicose é Norman Bates, e ele não existiu na vida real, é só um personagem do filme. Ainda bem, né? A questão mesmo, galera, é que mesmo esse personagem não tendo existido na vida real, para criar ele, o diretor Lembrando que eu não assisti esse filme. O primeiro eu já assisti, esse daí não. Aí, tipo, Esse Psicose eu nunca ouvi falar na minha nunca vida. também não. A gente tá reagindo aqui e tá achando super louco, né? Nunca tinha visto isso, Nunca não. tinha visto, então bora continuar. Para ele, o diretor acabou se inspirando na personalidade de um serial killer, Ed Gein. O serial killer Ed Gein é o mesmo lá que falamos do massacre da Serra Elétrica. O cara que tinha mais de 9 máscaras feitas com pele humana. Esse serial killer já serviu de inspiração para 2 filmes de terror, Psicose e Massacre da Serra Elétrica. Claro que os filmes são muito diferentes, mas ambos os diretores pegaram os detalhes desse serial killer para implementar na sua história do filme. E cada um deles utilizou disso para fazer sua criação. Não tem nada a ver com
O Exorcismo de Emily Rose. Esse é pesado. Esse filme é considerado por muitos como um dos mais assustadores que existem, O Exorcismo de Emily Rose. E o filme ainda fica mais assustador quando você descobre que a história aconteceu de verdade, lá nos anos 70, na Alemanha. Uma menina chamada Anneliese Michel começou a apresentar sinais de possessão demoníaca aos 16 anos. A menina começou a ficar toda estranha, com aparência pálida, olhos brancos, se debatendo, falando coisas estranhas. E na época, quando levaram os médicos para sua casa, disseram que ela estava tendo alguns casos de epilepsia, como se realmente fosse isso, né? Para tentar solucionar o problema da garota, foi chamado um padre, que resolveu fazer um exorcismo. Essa seria a única forma de... Precisa de padre pra tudo, gente. Não, esses filmes é real. É real, né? Mas, mano, tudo, se for exorcismo, eles colocam o padre, velho, pra tentar tirar, assim, do corpo. Duvido, Demônio, é porque mano, esses filmes é assim. Tudo igual, né, velho? Ele não é assim. Esse o exorcismo de Rose. Mas você sempre vai ver que sempre quando for levar no médico, a maioria das vezes dizem que a pessoa não tem nada ou que, tipo assim... Que só é birra ou é alguma coisa assim, né? Aí, nunca... chamar- Essa daí que eu não acho novidade, porque disse que ela tinha epilepsia, né? Só que, tipo, tem coisas que não tem. Eles falam que não tem, porque eu já assisti muitos filmes de terror e chegou lá no médico e não deu nada. Não era entendeu? nada, é simplesmente coisa ruim. Então vamos continuar, velho. forma de trazer a garota de volta. Isso que estamos contando, galera, é a história real. E infelizmente, depois do exorcismo, a garota acabou não resistindo e falecendo. E com isso, galera, os pais da garota e os padres que realizaram o exorcismo foram acusados pela morte da menina. A justiça alemã decretou que a menina teria morrido de fome e condenou os três por homicídio involuntário. Se o filme então, galera, é bem forte, imagina na realidade, na história real que realmente aconteceu. Como deve ter sido para a criança, para a mãe, para os padres fazer tudo aquilo e no final ainda a criança não resistir. Ah, meu Deus, Annabelle. Mais outro filme sinistro que também é baseado em história real e que talvez você nem sabia, Annabelle. E sim, galera, existe uma Annabelle. Inclusive, disse que tem a boneca, né, que tá lá no museu e que não tem nada a ver com essa boneca que a gente assiste. E a boneca não é nada a ver mesmo. A boneca, ela é uma bem- boneca de pano, gente. É Isso. normal, sabe? Toda colorida. Já Isso essa aí eu já daqui- tinha visto falar já. Inclusive, acho que eles vão ter falado. Existe uma Annabelle, a boneca de verdade. Na vida real, a boneca realmente existiu, mas ela não é igual a do filme. É uma boneca de pano e um pouquinho menos assustadora. Mas mesmo assim, com a aparência menos pesada, Não, mas agora, você sentiria medo de qual dessas duas bonecas, gente? Bota aqui no comentário pra me saber. Se é a do filme ou se é a da vida real. Mano, com Me diz. certeza eu sentiria medo da Annabelle do filme. Eu que tá também. mostrando, porque ela... Porque, tipo, ela já tem aquela cara de que parece que já vai aprontar. Com certeza, tio. Pois é. Meu Deus. Boneca de pano eu já tive, né? Então não tinha tanto medo, não. Apesar que eu nunca fui muita fã de boneca, gente, porque desses filmes aí. E a gente é da época do filme Chuck, né? Então. É, a boneca ficava, era guardada. Pois é. Gente, eu tinha uma boneca. Pra gente falar. Eu ganhei uma boneca da Stephanie. Ela era bonita, bonitinha. Só que eu tinha tanto medo dessa boneca que eu tacava ela debaixo da minha cama com medo. E eu falava, mãe, eu não quero essa boneca perto de mim, não. Então eu deixava debaixo da cama. E eu ficava toda hora puxando pra ficar mostrando pra ela que a boneca tava lá. Oi, sem graça, sem Sabe, graça. é paia, viu? Mas é isso. Vamos lá, vamos lá. do que do filme, a boneca real tem uma história por trás bem assustadora. A história começa quando Donna, uma garota, ganhou uma boneca antiga de sua mãe. Como ela tinha acabado de entrar na faculdade, achou aquele presente meio de criança e não deu tanta atenção. O que a menina não esperava é que com aquela boneca dentro de sua casa, várias coisas estranhas começassem a acontecer na vida dela. Dia depois de receber o presente, a boneca começou a se mexer sozinha. Depois ela começava a mudar de posição e até mesmo aparecer em lugares diferentes, em outros quartos do apartamento. Sem contar, galera, que do nada começaram a surgir escritas a lápis com frases macabras por todas as paredes da casa. E não tinha sido a garota a fazer isso. Na verdade mesmo, não era ninguém, galera. Ou era, né? O que me dá mais raiva em filme de terror, mano, é que as pessoas estão vendo que tem algo errado no local. E as pessoas continuam lá, velho. As pessoas não saem, as pessoas não vão embora. Aí continuam lá e fica, meu Deus, isso tá acontecendo mesmo? Uai, elas claro não que tá acreditam. acontecendo, não acreditam, mano. Por isso que elas não saem. Elas parecem que não acreditam no que tá vendo. Aí só vai acreditar quando já tá não quando tem mais graça, né? É. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Pois é. Vamos lá.
né, alguma entidade. Isso deixou a família, a mãe e a garota perturbadas, que tiveram que pedir ajuda, chamar algum especialista e resolveram chamar o casal Warren. O casal então levou a boneca para o seu museu, para que controlassem ela lá, mantendo ela guardada. Claro que existem muitas outras coisas a respeito da boneca verdadeira, mas sim, galera, o filme foi baseado em uma boneca que realmente existiu. Se vocês quiserem, dá pra gente fazer também, né, a verdade por trás de Annabelle. Dá pra fazer a verdade sobre qualquer desses filmes aqui. Deixa no comentário e deixa o like, demorou? E continuando falando em casal Warren, eles nos levam para um outro filme, que também foi baseado em história real. Invocação do Mal. Esse filme é um pouco ainda mais recente e também foi baseado nas histórias do casal Warren. E não sei se vocês sabem, mas esse casal Warren, Ed e Lorraine, são especialistas em casos sobrenaturais. E eles têm um acervo, um museu, cheio de coisas e itens e bonecas mal assombradas, com demônios, com não sei o quê. E esses dois já resolveram e investigaram muitos casos paranormais. E esses vários casos deram origem a vários filmes, como por exemplo Invocação do Mal. A inspiração do filme veio de uma investigação que o casal fez em uma casa mal assombrada da família Perron. Essa família era composta por 7 pessoas que moravam em uma casa que supostamente seria assombrada, onde eles foram assombrados por 10 anos. 10 anos sendo assombrado porque não saiu fora da casa. Porque não decidiu mudar, não é mesmo? Então a família, sem aguentar aquela situação, resolveu chamar o casal, que parecia ser a única solução. E segundo os moradores, naquela casa haviam muitos espíritos. Alguns que faziam maldades e outros que eram até legais. Porque, segundo eles, com alguns aconteciam coisas ruins e com outros eles tinham uma boa relação. O problema mesmo nessa história é que os ruins, os espíritos do mal, eram ruins mesmo e não deixavam a família em paz, atormentando eles dia e noite durante muitos anos. Foi esse caso, então, que deu a origem ao filme Invocação do Mal. Sabe o que eu acho engraçado? É que, tipo, vocês acabam de ver dizendo que passou 10 anos sendo assombrados, mas não teve assassinato, não teve morte. Tipo assim, não vi não, né? porque no caso quer dizer que espírito não consegue matar, é isso? Não, Tipo consegue assim, matar sim, velho. é porque, tipo, passaram 10 anos, tinha os espíritos ruins, tinha os espíritos bons. Os ruins não fez nada com eles, só perturbando mesmo. Será que não foi os bons que se tornou ruim? Matou? Sei lá, agora fiquei na dúvida, né? Mas tudo bem. Vamos terminar de Agora vamos reagir o outro agora, né? A Cidade do Horror. Cidade de Horror. Talvez você não conheça o filme pelo nome Cidade do Horror, mas sim pelo seu remake, feito em 2005, Horror em Amityville. Mais um filme de terror que veio das investigações dos Warren. E casal acompanhado pela assombração, né? Esse filme teria se baseado em um caso real que aconteceu com a família Lutz, que se mudou para uma casa afastada da cidade. E nessa casa nova começaram a acontecer coisas estranhas. Por isso chamaram o casal Warren. Com isso, galera, eles descobriram que o antigo morador daquela casa havia matado toda a sua família com um machado. Eu não moraria mais ali não, velho. E foi justamente esse antigo morador e o que ele fez que assombrava a casa e que inspirou o filme Horror em Amityville. Brinquedo Assassino. Aí o Chuck, né, gente? Mais outro clássico filme, Chuck. Ah, beleza, o Brinquedo Assassino foi inspirado em fatos reais e o Chuck existiu de verdade, né? É, pessoal, basicamente sim, o Chuck existiu de verdade, sim. A história, galera, veio de muito longe e também houveram muitas transformações nela. Mas a história real começou com relatos dados por uma enfermeira jamaicana. Ela teria presenteado o filho da sua patroa com um boneco de voodoo com 1 metro de altura, sendo que os bonecos de voodoo geralmente são pequenininhos. Então ela teria feito um boneco especial para a patroa. Com mais poder ainda, né? E pra piorar a história, o menino que recebeu o boneco deu o mesmo nome que ele tinha para o boneco, Robert. Não sei se vocês sabem, mas voodoo geralmente é pra você amarrar uma pessoa, atacar ela através daquele boneco. Então se o boneco foi dado pro menino, o menino ainda colocou o nome dele no boneco, Tá ajudando o voodoo a funcionar. contra ele. Só falta ele começar a espetar o... Ele mesmo. Ai. E disseram que desde quando o boneco entrou na vida de Robert, vários eventos sobrenaturais começaram a acontecer na família. Segundo a enfermeira, o brinquedo era possuído e tinha poderes sobre o menino, deixando o menino totalmente diferente, como se estivesse amaldiçoado. Óbvio que na história do filme Chuck, o boneco é bem diferente. Mas que para criar o boneco assassino do filme, o diretor se inspirou no boneco de voodoo Robert. Exorcista. Exorcista. Se você não assistiu ainda, é um dos maiores clássicos de filme de terror. E a história do filme, segundo o diretor, possui inspiração muito real. Na verdade, a história real é um pouco diferente da contada no filme. Porém, o diretor se inspirou nessa história que vamos contar para fazer o filme. Esse filme se originou de um livro. Esse livro Falando nisso aqui, eu lembrei, vendo ela rodando a cabeça, né, girando a cabeça, eu lembrei daquelas pegadinhas que vem a mulher descendo da escada com o corpo do... Ah, do Silvio Santos, mano? Exatamente. Essa é uma onda, é disso aqui. E é mesmo, do Exorcista desse filme mesmo, né? Eu vi um negócio daquele ali de madrugada.
Eu não fico, não. Aí disse que aqui foi feito com um livro. Foi um livro isso aqui é. que inspirou o filme. A maioria dos filmes, gente, vem de livro, De né? histórias contadas por alguém, sabe? Agora esses aí é fatos reais. Mas eu acredito que esses filmes sempre tem alguma coisa assim que alguém viu pra poder criar aquela história. Sempre eu acho assim. É sempre assim, né? Vamos soltar agora. Conta a história de um garoto de 13 anos, Roland Du, que foi possuído por demônios em 1949. E esse livro, galera, é baseado no diário de um padre que realizou vários exorcismos nessa criança de 13 anos. No diário, o sacerdote conta que durante as sessões de exorcismo, ele sempre observava coisas sobrenaturais acontecendo. Durante as orações para libertar a criança, o padre disse que os móveis começavam a se mexer sozinhos e que também o garoto apresentava uma voz totalmente distorcida, grossa, e seu corpo também ficava se contorcendo. E o mais impressionante de tudo é que nessa história real, o padre teria conseguido expulsar os demônios e o menino conseguiu sobreviver ao exorcismo. Essa então seria a verdadeira história por trás do filme O Exorcista. No caso, a história em que o filme se baseou. O Massacre da Serra Elétrica. Se você já viu o Massacre da Serra Elétrica, sim, ele foi baseado em fatos reais. Então isso significa que Leatherface existiu de verdade? Pra quem não sabe, Leatherface seria o vilão do filme. Mas não, galera, não é exatamente isso. Essa história do filme é baseada em vários criminosos que cometeram seus crimes, e não somente em uma única pessoa. O diretor, para fazer o filme, pegou vários crimes cometidos por criminosos e resolveu implementar em um único filme, tornando assim o Leatherface mais cruel, mais pesado, mais sanguinário. Desses vários criminosos que eles se basearam, o principal criminoso para basear o Massacre da Serra Elétrica foi o serial killer Ed Gein, e quando foi preso, foi encontrado com ele 9 máscaras diferentes feitas com pele humana. E essa foi uma das maiores inspirações para o filme Massacre da Serra Elétrica e para o personagem Leatherface. Viagem ao Inferno. Nunca vi, viagem. Considerado um dos melhores filmes de terror baseados em fatos reais, o filme foi inspirado na história real de um serial killer chamado Ivan Milat. Segundo os relatos, o assassino preferia atacar mochileiros que passavam pela região de Belanglo. E durante os anos 90, mais de 7 pessoas sumiram graças a esse Milat. Galera, esse cara não perdoava mesmo nem os viajantes, gente, e muitos já saí viajavam com para eles poder se antes do divertir filme. e nunca mais Ele sai voltavam matando para todo casa. mundo na Milat foi estrada. condenado e julgado. E durante seu julgamento, ele disse que adorava É caçar horrível, suas ele vítimas caça antes as de fazer vítimas qualquer mesmo, coisa sem com motivo. eles. Como os matando mochileiros todo mundo, passeavam vai naquele ajudar parque, ele, naquela ele sai área onde tem matando. floresta e tudo mais, ele ficava escondido na floresta para aterrorizar as suas vítimas, deixando elas com medo e deixando elas fugirem ainda dele para ele perseguir elas na floresta. E segundo ele fazia tudo isso para dar ainda mais emoção, porque simplesmente tirar a vida das pessoas não tinha graça. Ele tinha que fazer um terror antes. Então esse cara acabou sendo preso, ainda bem. E ainda disse que escolher suas vítimas de forma aleatória. Primeira que aparecia lá, vai ser ela. E aí, deu vontade de assistir uns filmes de terror? Ou fazer uma maratona? Ou assistir nenhum mesmo? Eu vou ser sincero que me deu mais vontade ainda de assistir os filmes. Ainda mais agora que estamos próximos de Halloween, né? É. Então é hora de juntar com os amigos, com a mulher, pra assistir Já filme de passou. terror. E ainda mais sabendo que essas histórias realmente aconteceram, então vai dar um cagacinho um pouco maior, porque você vai falar, é filme. Não, isso aí é história real, fião. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também descoberto algumas coisas. É isso, gente. É isso, Pode galera. É isso. É isso, gente. Reagimos A a gente todos os reagiu aos filmes de vídeos. fatos reais. Foi bem legal, assustador também. A gente Real. viu vários vídeos que a gente gostou, que a gente também já assistiu, né? Na verdade, Filmes. tem muitos filmes aí que a Vários. gente já assistiu. Na verdade, a maioria a gente já assistiu, porque a gente já é muito fã de terror, nós já assistimos desde pequeno, já estamos Pois é, né? acostumadas. Esse Massacre da Serra Elétrica a gente assistiu umas 3 vezes. É, bem pesado, Massacre da sabe? Serra Elétrica. Só o Exorcista que eu, assim... A Hora do assisti, Pesadelo né? também. A Hora Esse do que Pesadelo tem, também. como muito é? legal. Que tem o Fred Krueger. Apesar que não mostrou Jason também, porque tem Mano muito do ele céu, também, que a gente agora assistiu. você sonha e você morre no sonho, mano. E entra Horrível. no seu sonho aí. Horrível isso. É uma coisa terrível. É isso, gente. A gente assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, que a gente reagiu. Se gostou, deixa aqui nos comentários pra gente trazer mais vídeos assim. Me fala também se vocês gostou da participação da minha irmã, se vocês querem ver ela mais e mais vídeos aqui com vocês também pra gente interagir. E é isso, gente. É Deixa isso, aqui, viu? pessoal. Foi tão bom aqui estar nesse vídeo e participar com vocês. Eu fico muito feliz. E a gente reagiu bastantes filmes legais, sabe? A gente reagiu a isso e foi engraçado, foi divertido. E também foi assustador, né? Então, Real. é isso aí. Obrigado isso. por tudo. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificação para não perder perder nenhum nada. conteúdo. E, gente, se vocês estão gostando desse tipo de quadro aqui no canal, me fala pra mim continuar trazendo mais vídeos assim como vocês. certeza. E me dá Virão e traz melhores. ideias, né, gente? É, pra me ideias. trazer assim Só nos mais comentários, vídeos. gente. É isso aí. É isso, Vamos lá. gente.
Até a próxima. Beijos Valeu. e tchau!